Quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos aqui mais um dia. Hoje é o dia 29 de setembro de 2021 e eu senti no meu coração de estarmos aqui mais um dia para podermos falar ao coração dos irmãos. Eu tenho aqui a palavra de Deus aberta no Evangelho de João, no capítulo de número 4, onde o Senhor Jesus Cristo dialoga com a mulher samaritana. Aquela mulher, naquele exato momento que dialogava com Jesus, ela faz algumas perguntas para ele. E uma das perguntas que ela faz é onde deveria se adorar a Deus. Se era no Monte Ebal ou se era no Monte Gerizim. E o Senhor Jesus ele nos dá uma resposta esplêndida àquela mulher. E eu quero aqui relatar com os irmãos nesta hora. Aqui no capítulo de número 4 do Evangelho de João, aquela mulher, conhecendo as Escrituras, você pode notar que quando Jesus chama alguns homens para segui-lo, para ser seus discípulos, mas Jesus não faz algo aleatoriamente, não é algo jogando dados. Jesus ele sobe no monte para escolher 12 discípulos. Ele sobe mais ou menos às 6 horas da tarde e desce às 6 horas da manhã. 12 horas de relógio mais ou menos, orando para a escolha de 12 discípulos. E ele parece que sai ali, aleatoriamente, escolhe um médico, escolhe pescadores, escolhe Mateus, coletor de impostos. Ele vai escolhendo aqueles homens, escolhe Judas, os Iscariotes. Ele vai escolhendo, parece que ele escolhe por beleza, por aparência, por aptidões. Não, Jesus ele era um homem de oração, de discernimento. Sendo Deus, ele não toma a forma de Deus, mas ele se abstém desse poderio de ser Deus, que era o verbo que se faz carne, mas ele vem como homem, toma a forma de homem, padeceu nossas dores, todo o sofrimento. E naquele exato momento, a gente vê que logo muito lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus dá uma visão a Pedro. Ele vê um lençol descendo, e naquele lençol muitos animais que no Antigo Testamento, na lei de Levítico, era proibido se comer. Pelicano, animais imundos, porco e outros animais, camarão, várias espécies de animais. E ele ouve uma voz dizendo, mata e come. O apóstolo Pedro faz uma declaração que nos mostra que ele não era um homem que não entendia das leis de Deus. Ele diz assim, Senhor, tu sabes que desde a minha mocidade eu não me contamino com essas coisas. Esses animais são imundos. Não diga que é imundo aquilo que Deus purificou. Você entende o que eu quero lhe falar? Que aquele homem não era um homem ignorante de tudo, um indouto. Quando Jesus sobe no monte para orar que desce, ele vai escolher as pessoas que o Pai estava ali orientando a escolher. Ele em oração foi revelado. Outras coisas nos chamam a atenção, a vida de Zaqueu. Quando Zaqueu vem caminhando, e ali você vê que Zaqueu queria ver a Jesus. E Zaqueu corre para uma figueira, sobe uma figueira brava, espinhosa, Jesus para ali, manda ele descer, convém repousar-te em tua casa, e ali Jesus senta na mesa, e ali almoça ou janta. De repente Zaqueu fica em pé e diz, olha Senhor, se eu defraudei, se eu desinstituir alguém, um jeitinho carinhoso, de se manifestar como alguém que fazia algo errado, até para não constranger sua família. Ele foi sábio. Eu vou pagar 4 vezes mais, ou seja, era o que a lei de Levítico dizia, que quando alguém defraudasse a seu irmão e roubasse, se ele roubou 1, ele deveria pagar com 4.
Então Zaqueu, ele não era um homem ignorante de tudo. Ele tinha um conhecimento, faltava a luz do Evangelho, faltava a revelação da palavra de Deus na sua totalidade. Da mesma forma, essa mulher aqui nos indica que ela não era ignorante de tudo. Ela diz assim: vejo que tu és profeta. E nesse trecho aqui, né, ela diz assim: reconheceu a mulher, no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 19. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus faz uma declaração àquela mulher. Ele reconhece e fala para aquela mulher uma verdade. Ele diz: olha, mulher, nossos pais adoravam sobre este monte. Né? A mulher diz para Jesus, mas aí Jesus, no versículo 21, né, diz assim, ó, declarou Jesus a ela: mulher, pode crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, nem no monte Gerizim, o monte da bênção, e nem no monte, e nem em Jerusalém, no templo do monte. Vós adorais, né, o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não humilha aquela mulher, mas coloca a situação verdadeira. A salvação vem dos judeus. É uma promessa abraâmica. Ok. Mas ele disse: pode crer agora. Está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém. Aí está próximo. Mas aí já no versículo 22, no versículo 23, ele diz: mas a hora está chegando, e de fato já chegou aqui. O Senhor Jesus está ali. O Senhor, quando ele cura aquele cego de nascença, e os doutores da lei tentam parar que aquele homem desse testemunho da maravilha que Jesus fez, aquele homem é interpelado pelos os chefes da sinagoga. Ele é interpelado pelo chefe da sinagoga. A primeira família dele, né? Os pais dizem que ele já é maior de idade, que ele responda por si mesmo, porque foi dito que se alguém confessasse que Jesus era Salvador, profeta, ia ser expulso da sinagoga, do templo. E os pais daquele cego de nascença, mesmo tendo esta graça de ter o filho curado, temiam as autoridades religiosas. E era, na verdade, uma autoridade da religião. E Jesus viu aquele homem cego, e aquele homem cego olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não sei, o pessoal da sinagoga, se aquele homem era um pecador. Não, eu não sei. Ele responde ao pessoal da sinagoga, os chefes, os doutores. Se esse homem é pecador, eu não sei, irmão. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Talvez você não saiba de muitas coisas. Talvez você nunca tenha lido tantos livros. Mas uma coisa você deve saber: é o seu relacionamento pessoal com Cristo, o seu encontro com Ele. Uma coisa eu sei. O que é que você sabe sobre o que Jesus fez na sua vida? Aquela mulher bem sabia o que só Jesus poderia fazer com ela. Ela tinha o amor impúdico. Ela era um depositório de sêmen. Era aquela mulher prostituta, guardando dinheiro debaixo do colchão, em um bloco da parede, para poder comprar uma casa, sair daquela vida. E de repente ela vai e pega toda a sua fortuna, uma soma exorbitante de dinheiro, e compra um vaso de mirra, e chega sobre a cabeça de Jesus e quebra. As pessoas ficaram assustadas, espantadas com o tamanho desperdício que era aquele vaso de puro nardo, um incenso caríssimo, feito de um vaso de alabastro, mármore,
de uma peça única, onde se quebrava como se quebra um selo de uma vacina. E de repente, Jesus olha e diz: a quem muito perdoa, muito ama. A sua dedicação, o seu amor para com Deus, para com a palavra, está ligado diretamente à sua gratidão do que Deus fez por você ao te perdoar. Aquelas pessoas que se sentem inocentes, que se sentem sem pecados, sem agravos contra Deus, por não ter conhecimento das Escrituras, para poder fazer uma sondagem em alta profundidade, para perceber suas misérias e suas desgraças, como o nosso irmão apóstolo Tiago, ele fala: senti vossas misérias, chorai e lamentai, e humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, que a seu tempo ele vos exaltará. Porque Deus não dá a sua graça aos soberbos, e sim aos humildes. E aquela mulher, Jesus disse: a quem muito ama, a quem muito perdoa, a quem muito recebe da graça, que descobre o caldeirão de mazelas que se viviam, de podridões exacerbadas do pecado, tem uma dedicação, um amor grande. E Jesus disse: a quem muito perdoa, muito ama. E agora aquele cego olha para Jesus e diz: Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus disse: eu que falo contigo. E aquele homem adorou a Jesus. Convicções, verdade, integridade. E naquele exato momento, Jesus olha para aquela mulher e diz: vós adorais o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou. Eu, aqui agora que falo contigo. Como ele disse para o cego: eu falo contigo, eu sou Jesus. E agora ele diz para aquela mulher: a hora vai chegar, está chegando, pronto, chegou, eu estou aqui. Um novo tempo na sua dispensação. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, o mistério antes oculto e agora revelado, essa graça divinal, o mistério da igreja. Mas a hora está chegando e de fato já chegou. De fato já chegou, a hora está chegando e de fato já chegou. E o que é que chegou? Está chegando, e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. O início desse diálogo nós conhecemos, começa quando Jesus chega à cidade de Sincar da Samaria, porque era necessário passar em Samaria. E ao chegar ali, ele tem sede, e uma mulher chega na beira do poço de Jacó, e Jesus pede água. E ali começa então uma guerra, uma tradição, uma contenda, no período de que, quando Samaria era a capital de Israel, os impérios assírios e nações pagãs como os medo-persas, ao invadirem, mesclavam dentro da capital deuses e outras tribos para dilapidar, para destruir a cultura de uma nação. E fizeram isso como? Em Israel, quando Samaria era a capital, a ponto que Samaria já não era mais tido como uma cidade onde ali havia descendentes de Abraão, de alguma tribo. Era uma terra que aqueles samaritanos também causaram problemas em algum tempo lá. Eu não vou entrar nessas questões históricas para ganharmos tempo, mas é um tópico para que você pesquise, né? Para que você possa pesquisar porque a nação de Israel, né, estava, de uma certa forma, os judeus não comunicavam com os samaritanos. Havia todo um problema político, geopolítico, religioso. E em todo aquele momento, aquela mulher diz: como é que pode você, sendo judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Era um povo desse, né, para com os samaritanos. Jesus, porém, não entra na baila daquela mulher. E aí você vê várias perguntas.
Você quer pegar água, mas você não tem vaso. Como poderás pegar esta água? Como pode pegar água viva? Jesus sempre pulando daquilo que não edifica, de contendas religiosas. Aí chega um momento que entra na questão das tradições religiosas, de perguntas, veja que tu és profeta, entra no campo. Primeiro começa no campo geopolítico, começa no campo psicológico, né, do desprezo, do sentimental, né? Como você pode, sendo judeu, falar comigo, que sou uma mulher samaritana? Os judeus já não se comunicavam com mulheres, muito, não era de uma tradição, de um homem dirigir uma palavra a uma mulher. Né? Os discípulos, quando chegaram, se espantaram de ver Jesus conversando com uma mulher, e além disso ela é samaritana. Então havia toda uma tradição, toda uma má interpretatividade da palavra de Deus, e tudo isso estava causando ali alguns constrangimentos. E aquela mulher ali, né, perguntando, né, era uma mulher que tinha uma vida um pouco duvidosa, teve um marido, agora teve outro, o que ela estava agora não era marido, era um relacionamento que não era oficializado, né, dentro das tradições ali. Enfim, toda aquela, ela era saindo de uma polêmica, entrando em outra, né, para fugir do campo do evangelismo, de ganhar uma alma, da salvação. Quem ganha alma sabe o é. E Jesus em nenhum momento entrou naqueles questionamentos que podiam criar ali uma contenda e fechar a porta da graça, fechar a porta do evangelho para aquela mulher. Aquela mulher então reconhece que Jesus é profeta. E ela faz uma pergunta: olha, mas como é? Para adorar aqui ou adorar lá? Ela conhecia sobre adoração. Não sei se aquela mulher tinha sido uma mulher que servia a Deus em algum momento da vida, no seu primeiro casamento, no seu segundo casamento, né? Tudo dentro da palavra, porque faleceu o primeiro, ela tinha liberdade de contrair um outro casamento, então ela vivia dentro do temor do Senhor, né? E ela conhece a palavra. No momento agora ela estava vivendo uma vida em pecado, uma vida duvidosa, porque não estava realmente com o seu marido, estava em um outro relacionamento pecaminoso, né? E aquela mulher então reconhece que Jesus é profeta, porque ninguém sabia daquilo, a não ser ela ali, aquele homem era um homem estranho. E aí agora ela faz uma pergunta no campo religioso, no campo, né, da verdade. Olha, vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. A gente diz que tem que adorar aqui, nesse monte. E aí Jesus agora traz a revelação sublime. Jesus já tinha vencido todos os questionamentos da mediocridade humana. E ele agora entra para um patamar. Agora pronto, agora você entrou na minha área. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês não conhecem a Deus. Mas vocês adoram o que vocês não conhecem. A salvação vem dos judeus. Mas aí agora ele exalta os judeus, sendo verdade, coloca o ponto no i, realmente. Eles adoram o que eles conhecem. Vocês adoram o que vocês não conhecem. É uma verdade. Mas vamos acabar com isso? Vai chegar um tempo que não vai ter isso. Que não vai ter esses tipos de coisa. E chegou, agora. Eu que falo contigo. Eu trago um novo tempo na sua dispensação, conforme o profeta Isaías, né? O profeta Isaías profetizou, né, sobre essa vinda do Senhor Jesus, né? Que ele vem para pregar o evangelho aos cativos, anunciar boas novas de salvação. E aqui ele fala no livro de Isaías, e eu quero fazer essa leitura aqui, porque eu acho ela muito importante nesse momento, para que nós possamos fazer. Isaías aqui, no capítulo 60, e 1, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Quem sabe aquela mulher não era uma mulher contrita de coração? E ali Jesus foi enviado, era necessário passar em Sincar, uma das terras dos distritos, um dos povoados de Samaria. Boas novas mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos. Aquela mulher estava cativa. E a abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável ao Senhor. O ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todo Israel. A pregoar o ano aceitável. O tempo é chegado. O tempo chegou agora. Né? E ordenar acerca dos que choram em Sião, né? Em outro trecho lá, o apóstolo João fala um novo tempo na sua dispensação. E ali agora a dispensação da palavra, a dispensação da graça. E chegou, agora é chegado.
ele quebra todos os padrões religiosos. Então chega cá comigo. Vamos falar um pouco sobre o monopólio de Deus, né? Eu usei esse texto aqui para falar de Jesus em relação a que ele quebra todo o domínio humano. Jesus quebra todo o jugo de escravidão aos cativos. Ele quebra a canga do domínio do homem sobre outro homem através da religiosidade, da doutrina de homens. Ele já falava para a religião dos fariseus: olha, vocês colocam fardos pesados. Vocês aqui colocam, acrescentam doutrinas que não são para salvação. Coisas que não são para salvação. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Colosso, né? E nós vamos entrar bem nessa área aqui hoje. Aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Colosso, aqui no capítulo de número 2, ele fala aqui o seguinte, para os irmãos lá, a igreja de Colossenses. Olha só o que Paulo vai falar aqui. Ele diz assim, ó, ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenham visto, inchado vãmente pelo seu conhecimento carnal. Eu tenho um conhecimento carnal vasto. Aí eu fico inchado, me sentindo um grande intelectual, né? Aqui ele diz, né? Se morreste com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças? Ordenanças, deve adorar aqui ou deve adorar lá, ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toque nisso, superstições, não prove aquilo, não manuseie isso, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso. Passará o céu e a terra. Não é palavra, vai passar, perece pelo uso. A moda agora é amarelo. Para o ano, inverno, verão é azul. Um exemplo. Vai se passar essas coisas pelo uso. Segundo os preceitos e doutrina dos homens. Preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. O cara ali todo tem aparência de sabedoria. Em culto voluntário, voluntariamente, você faz, voluntário. Né? Humildade fingida, aumenta os filactérios do vestido, severidade para com o corpo. Você vê aí algumas doutrinas no Oriente Médio, né? Fundamentalistas de algumas religiões, onde a mulher não pode mostrar nem os olhos, né? Severidade para com o corpo, você vê que eles aumentavam os filactérios do vestido, não pode raspar as axilas, não pode usar perfume, não pode isso e aquilo, hão de perecer. Severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Não tem valor nenhum, não tem eficácia. Na hora que a tentação chega, essa minha santidade de aparência não tem nenhuma força, não tem nenhum valor, não serve de nada para mim vencer o pecado. Eu sou um religioso nas minhas vestes sacerdotais, mas sou contendeiro, sou mentiroso, sou um pecador. Mas dentro do ajuntamento coletivo, eu, através da minha roupa, através da minha imagem no espelho, eu sou um santo profeta. Então aqui o apóstolo Paulo, como nós estamos vendo aqui, ele chega a dizer, não tem nenhuma eficácia contra o combate do pecado, que é a satisfação da carne. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, que a inclinação da carne é morte. A realização dos desejos carnais, porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, como o apóstolo Paulo, ele disse que na minha carne não habita bem algum, já fazendo uma referência ao salmista Davi, e quando ele diz que Deus não permite que nós venhamos ser tentados, porque somos atraídos e engodados por essa concupiscência ainda não trabalhada, por isso que ele diz aqui, se morremos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, né? E ele fala aqui no capítulo 3 também, de Colossenses, olha só o que é que ele diz aqui, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, né? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, onde Cristo
está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Aí o apóstolo Paulo diz: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Exterminai as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então cá em cima Paulo fala que toda essa severidade, essa humildade fingida. Oh, eu sou santão. Oh, irmão, tá de popa, tá de saião. Ora, irmão, tá de sainha curta e tal. Esse tipo de humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Aí ele vem cá embaixo dizendo qual é essa satisfação da carne: a prostituição, né? A impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pois quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, cujo qual Paulo já falava em Efésios. Ao espírito que agora opera, o espírito do ar que agora opera sobre os filhos da desobediência. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela se interliga. Glória a Deus, aleluia, por tudo isso. Então aí agora eu vou, certo, achar que Deus, um ser inomenclaturável, eu não posso dizer assim, ó, Deus é justiça, é a justiça, ele é a justiça. Mas eu não posso deixar só ele nesse título, porque Deus é amor, né? Deus é santidade, Deus é um fogo consumidor. Mas nenhum título fecha Deus, porque Deus, ele é inomenclaturável, ele é eterno. Ele não está dicotomizado ou preso a um adjetivo que atribuímos a ele. Ele é um ser transcendente. Ele está acima de nossa racionalidade finita. O finito tentando compreender o infinito. Os discípulos estavam presos porque Jesus tinha sido crucificado e ainda não tinha se manifestado a eles. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Estavam presos, oprimidos, o Império Romano tentando trucidar aquele levante revolucionário, os religiosos tentando achar alguns requisitos ainda daquela seita para que não vingasse. Jesus já ressuscitado, eles trancafiaram-se ali dentro do quarto, dentro daquela casa, e de repente Jesus atravessa a parede sólida, vai de encontro às leis da física. Ele faz uma desfragmentação, se posso usar eu esta palavra, dos átomos do seu corpo. Talvez Albert Einstein, talvez Anthony Hopkins, talvez Carl Sagan, eles não têm explicação como Jesus conseguiu desmaterializar o seu corpo e atravessar. Ele disse, Timóteo disse, é um fantasma. Perdão, Tomé. É um fantasma, porque para atravessar uma parede, isso vai de encontro à minha lógica, isso vai de encontro à minha racionalidade. As leis da física, nunca se viu tal coisa. É um raio-x, é um raio radioativo, é um raio laser, é um sonar que conseguiu atravessar uma parede. Deixa eu ver. E ele enfia a ferida, onde o centurião lançou a lança, do lado esquerdo aqui, ele lança a mão, viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. E aí agora eu vou tentar trazer Deus para um microscópio e dentro da minha racionalidade limitada humana, pó eu sou e pó, ao pó eu volto. Eu vou tentar fazer uma dissertação, uma anatomia de Deus. É eu ser estúpido, é eu ser ignorante, é eu ser tolo. Não tem como nós dialogarmos dentro disso. Como foi isso? Você entende que tem segredos, tem mistérios? Como é dentro da lei da física? Eu vou andar sobre o mar. A lei disse que uma matéria não consegue ocupar o mesmo espaço.
Mas Deus, ele quebra as leis da física, as leis da matéria, porque ele é Deus. Então como é que eu vou tentar? Ou eu vou abraçar a Deus por fé, por amor, ou eu vou tentar me tornar ateu, porque eu não consegui, dentro da minha mente humana limitada, trazer uma explicação sensata e racional de Deus. Porque ele é Deus e porque ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas que arrependimento é esse? Um exemplo. As pessoas querem entender, sem o Espírito Santo, cujo qual o apóstolo Paulo diz que ninguém jamais conheceu a mente de Deus, senão o Espírito Santo que habitava com ele, e que Deus nos deu o Espírito Santo para que nós venhamos entender de forma espiritual, pelo Espírito Santo, a sua eterna palavra, que é a revelação de si mesmo, em amor e em verdade. Aí agora ali eu vou, né, e acho que só existe uma loja de hambúrguer, o McDonald's, aquela hamburgueria famosa, que o Bob's não pode vender hambúrguer porque fui eu, o Donald lá nos Estados Unidos, que inventei o hambúrguer lá na Rota 66, lá na história. Ele colocou e aí fez uma franquia e foi crescendo e criou ali um hambúrguer, aquele pão. Mas aí o camarada não pode abrir lá, porque eu sou o verdadeiro, só eu posso manifestar aqui o hambúrguer. Mas o Bob's vai e abre, aí vai o Burger King e abre, aí vai o outro abre. Vai Malhação e abre uma hamburgueria, vai o outro e abre. Aí eu vou entrar na justiça porque só eu tenho uma franquia de hambúrguer. Eu registrei, carimbei, protocolei, os direitos autorais é meu, eu que inventei o hambúrguer. Já não é domínio público. Quando foi que Deus, para se manifestar, precisou de uma religião evangélica? 1910, Assembleia de Deus. E antes de 1910? Os anabatistas, os batistas, e antes? Né? Fulano foi oriundo de fulano. Né? A Deus e Amor foi oriunda da Assembleia. A Cristã do Brasil, oriunda da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus italiana, depois Cristã do Brasil. E aí vai rompendo-se, né, os batistas regulares, batistas renovados, porque os tradicionais não creem no batismo com o Espírito Santo. Aí alguém foi batizado com o Espírito Santo, se renovou, aí criou a Batista Renovada, Batista Independente, Batista tal, aí Presbiteriana Unida, Presbiteriana tal, né? Aí a verdadeira, fulana verdadeira é essa. E aí agora, aí a católica, veio a reforma protestante, todo mundo saiu lá de dentro, luterana, anglicana, calvinista. Aí a outra diz, são hereges. Saíram de nós, são hereges, excomungamos eles. Como é isso? Você acha que Deus está fazendo parte dessa mediocridade? De que Deus foi lá e assinou um documento, né? Não, temos um documento aqui que eu só vou me manifestar, a mão de Deus está ali, eu só vou me manifestar naquela igreja pentecostal, glória, glória, aleluia. Ele registrou o nome de fantasia. Eu, o Deus Todo-Poderoso, que pesei os montes nas palmas das minhas mãos. Eu, Jó, pergunta a ti, tu sabe quando é que as cabras montescam da luz? Tu estava quando eu risquei, quando eu coloquei o Órion, onde eu coloquei a Aldebaran, as estrelas? E agora eu tenho que crer e acreditar que Deus usa esta coisa mesquinha e medíocre, de que ele, para salvar o mundo, precisa do budista, do hinduísta, da instituição tal, da teologia tal. A glória do Senhor encherá a terra. Todo monte será nivelado, e todo vale será aterrado, e a glória do Senhor dominará. Está chegando o tempo, irmãos, e o tempo é chegado, e agora é o tempo que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é um lugar onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas falando no meu nome, eu estarei ali presente. O sistema dominante está aí.
A mãe das meretrizes, a grande Babilônia, está aí. Você vai fazer a sua escolha, querido. A mão de Deus está aqui. Templo dos anjos, templo dos milagres. Né? Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Pedro, outro diz que é de Cefas. E eu não pude falar a homens espirituais, porque vós ainda sois carnais, porque entre vós ainda existe partidos, porfias, facções, contendas que são obras da carne. Não, aqui pode fazer a barba. Lá não pode fazer a barba, mas pode ter bigode. Aqui não. Tradições e doutrinas humanas. Vocês colocam fardos pesados que não ajudam nem sequer com o dedo para levantar. Vocês não entram e impedem os que querem entrar. Costumes e tradições humanas. Agora eu te pergunto, o Deus Todo-Poderoso está subserviente à minha capacidade administrativa? De sair por aí abrindo denominações em cada cidade, como franquias, e colocando pessoas incapazes, neófitos, para prolongar, para estender as minhas heresias. Um exemplo, vocês andam terra, céu e mar, fazendo pessoas mais dignas do inferno do que vós. Proselitismo. Leva ali porque não tem o evangelho ali. Leva ali essa visão, né, missionária, essa visão evangélica ali. Não, mas não temos ali igreja evangélica tal. Nós precisamos levar o nosso ministério lá porque tem pessoas que precisam ser salvas. Eu perguntei para um Vucelita uma vez, ele disse, por que esse nome? Ele disse, porque está lá no livro de Isaías, vós sois a minha testemunha. Eu perguntei para ele, de quem é que quando o eunuco vinha andando ali, ele perguntou para Filipe, de quem é que fala o profeta? Dele ou de alguém que viria? E agora também o profeta Isaías fala de quem? Fala de quem? Fala dos Vucelitas ou fala do povo de Israel que viu o mar vermelho se abrir, que viu o pão, o maná cair do céu? Vós sereis minhas testemunhas. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram uma coluna de fogo no deserto, a nuvem de proteção. E eu perguntei para ele, você é uma testemunha de Jeová? Você viu as maravilhas? Você é uma testemunha verdadeira ou falsa? Veja bem, que para você ser uma testemunha de Jeová, você tem que fazer parte de uma das 10 ou 12 tribos de Israel. Você faz parte de alguma dessas 10 a 12 tribos de Israel? Então veja bem o que eu estou lhe dizendo. E ele aí balançou para cá, balançou para cá. Agora eu quero perguntar, os Vucelitas foram fundados mais ou menos em 1890, se não me falha a memória. Me corrija se eu estiver errado, mas não importa o ano. Eu quero dizer que eles passaram a pregar em 1890. E antes da nossa era cristã do calendário, 1890 antes, Paulo, na época dele, não tinha a religião testemunha de Jeová. Então ele não foi salvo. Deus falhou no plano salvífico porque não levantou ninguém para criar igreja evangélica tal ou pentecostal tal. Quer dizer que a salvação passou só a existir quando foi fundamentado e sacramentado. Paulo chama ali a igreja de Gálatas, ele diz assim, olha, eu fui chamado do ventre da minha mãe. Eu tenho essa convicção. E quando eu fui pregar o evangelho, eu não fui procurar aqueles que estavam antes de mim. Eu não fui procurar aqueles que estavam antes de mim. Gálatas capítulo de número 1. Olha só que coisa linda, coisa tremenda. Ele faz a mesma coisa que Jesus faz. Quebra o domínio, o controle da massa coletiva. Eu sou pastor presidente, entre no meu gabinete. Eu sou pastor presidente. Eu pergunto a ele, você morreu na cruz? Porque eu tenho a minha fazenda, eu tenho 10 vacas. Você tem 50 vacas. A minha vaca fugiu, é branca que nem a sua. A única forma de saber que essa vaca é minha é eu ferrar ela com ferro em brasa e botar minhas iniciais, FS, Flávio Santana. E a vaca sua colocar JL, João Leão. Se a vaca é minha, eu comprei ela com preço caro.
O apóstolo Pedro disse que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Se eu sou uma ovelha de Jesus, o selo é meu, eu sou o pastor, dono de ovelha, fui eu que morri na cruz, pastor presidente. As vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Vocês estão seguindo tradições em cima de tradições, fazendo do povo massa de manobra, coletividade, aquela coletividade mórbida. Saia desse domínio, saia dessa escravidão financeira, dessa pirâmide financeira, de campanha de casa e de carro, de subserviência de sistema religioso, viciados em campanhas. E o apóstolo Paulo aí derruba tudo como Jesus derrubou, não é aqui, não é lá, ninguém é dono de nada. Eu estou chutando a mesa dos cambistas aqui, cada um dará conta de si mesmo a Deus, entendeu? É cada um vendo o outro superior. Isso eu não estou dizendo que você não tem que respeitar aqueles irmãos que são colocados como dirigentes com temor, os pastores, anciões que foram chamados. Não é sobre isso que eu estou dizendo, estou falando sobre sistema religioso, domínio, empresas. Aí o apóstolo Paulo, ele vai quebrar essas tradições humanas, ele diz aqui no livro de Gálatas, aqui, ó, eu, quando aceitei, tive um encontro com Cristo, eu não fui procurar aqueles que antes de mim foram apóstolos para me dar algum documento. Ô Pedro, eu vim aqui para que o senhor me dá uma credencial, né? Porque eu sou pastor, né? O senhor sabe. Não, eu não te reconheço como pastor, não. O senhor fez seminário teológico aonde? Aí eu fiz seminário teológico ali naquela igreja, aquela igreja herética. Nós não aceitamos a sua credencial. Você vai ter que vir para cá, ser carimbado, lavado, renovado, com a nossa teologia, nossos estatutos, nossa crença. E se você vai ser provado, se você passar no teste, aí você vai receber a credencial, assinada por mim, pastor presidente, doutor em divindade. Aí o apóstolo Paulo, olha o que ele faz aqui, ó. Mas quando aprove a Deus, não aprove a mim, não, aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, foi Deus que me separou, e me chamou pela sua graça, um favor imerecível. Ele revelou seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Eu não consultei carne e sangue, eu não fui consultar homem. Ô fulano, eu vim aqui consultar você, que Jesus me chamou para me pregar para o gentil. Vim aqui pegar o meu registro, a minha carta de apresentação. O senhor registra aqui meu diploma de teologia, minha credencial protocolada, autenticada, registrada, carimbada. Esse é o documento da convenção. Você está entendendo? Não consultei nem carne nem sangue. Gálatas capítulo 1, verso 16. Eu não subi a Jerusalém, lá na sede geral, para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas eu parti para a Arábia, ó, bem longe. Voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Pedro. Eu aceitei Jesus, eu vou ver o apóstolo fulano, eu vou ver o homem de Deus. Tradições e pirâmides sociais, puxa-saquismo, o pastorzão que entra com a lapela de ouro, pastor presidente, o ungido de Deus, o patriarca. Somos todos iguais, irmãos, em Cristo Jesus. Depois de 3... Aí não, eu tenho que ver Pedro que andou com Jesus sobre o mar. O camarada sai lá do mundo, né? Ele sai do mundo, cantor de pagode, vem para cá para a igreja, se converte. O ego do camarada lá em cima, que era endeusado nos trios elétricos, o povo corria para dar autógrafo. Chega aqui na igreja, esse ego de estrelismo, do eu, do homem, o egocentrismo de estar em cima de palco, de palanque, buscando, né, a primazia entre os irmãos, a superioridade, não como
quer ser grande, busca a superioridade em servir. Não, mas eles são as estrelas. Chega de carro, né? É 30, 40 mil reais, né? É aquele estrelismo, é a marcha para Jesus, é o trio elétrico. Isso é Deus, irmão. Você não está lendo as escrituras, não, irmão? Aí aqui Paulo de enaltecer o homem, não. O evangelho é um lugar de matar o nosso ego. Não vivo mais eu. Quem tem que viver é Cristo. Não é um lugar de endeusamento, onde a pessoa fica lá na plataforma e a plateia, os telespectadores ficam lá. E eles ficam ali na tribuna, não. E eu não fui, nem subi a Jerusalém para estar com os que antes de mim eram apóstolos, para me dar as destras, né, consultar eles se eu posso. Passando 3 anos depois, eu subi a Jerusalém para visitar Pedro, não vou visitar o irmão Pedro. 3 anos depois, demorei com ele 15 dias, mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinha ouvido dizer, aqueles que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Ele diz aqui, ó, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Olha, irmãos, aqui nós temos uma doutrina. Nós temos uma doutrina aqui, viu? A nossa doutrina, o nosso estatuto, os que crê, os fulano, os que crê, os pentecostais, os que crê, os anabatistas, os que crê, fulano, os que crê. Nós cremos que os dons espirituais foram um período apostólico. Nós, não foi segundo a minha interpretatividade humana. A palavra de Deus não é de interpretação pessoal. Eu acho que não tem que ter televisão em casa. Eu vou lá, abro uma franquia, McDonald's, uma franquia, e ali eu boto um estatuto, crio minha teologia, e ali um nome de fantasia registrado, carimbado, protocolado, e ali eu vou fazendo discípulos. Segundo os homens, lá em Colossenses, segundo as tradições e doutrinas dos homens. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi de homem algum, não recebi de ninguém. Olha, estou lhe dando a permissão aqui para você ir pregar. Não recebi de homem algum. Nem me foi ensinado. Paulo de Tarso, nosso aluno número 10, sente na cadeira e hoje nós vamos falar sobre a teologia da libertação. Você precisa entender, Paulo, que essa teologia é de suma importância para a nossa crença, para a nossa religiosidade. Ele não foi receber nada dos homens. Ele deixou bem claro em 1 Coríntios capítulo 2. Eu não prego a sabedoria do homem para que ninguém tenha sua fé apoiada na sabedoria do homem. E sim, eu prego a palavra santa e revelada por Deus para que você tenha sua fé apoiada em Deus. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste, aí ele diz aqui, ó, que se ele quisesse, busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O monopólio de Deus você tem? Pastor presidente, dono da igreja pentecostal fulano de tal,
com seu CNPJ, seu registro. Tá vindo aí, viu? Ó, tá vindo aí, ó. O cartão da picada tá vindo aí. Para poder se reunir, vai ter que ser, ó, registrado. A picada tá vindo aí. Agora eu quero ver o sistema. Eu quero o sistema. Sai dela, povo meu. Agora eu quero ver as filhas da meretriz, a grande Babilônia. Agora eu quero ver quem é quem. Vamos ver agora, ó. Quem perseverar até o fim será salvo. Vamos ver agora. Guarda o que tem para que ninguém tome tua coroa. Vamos ver agora. Tá vindo como um rolo compressor, ó. Os lobo mercenário, ó. Vai pular fora. Mas Jesus disse, eu vim, sou rei mesmo, mas não rei deste mundo. E eu vim dar testemunho da verdade. E todos que são da verdade ouvirão a minha voz. Eu amo os que me amam. Ele está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, dizendo assim, ó. Se alguém tem a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. E se ele me amar, o meu Pai o amará. Virá e fará morada nele, e eu também farei lar nele, farei morada nele. Se alguém desobedece a minha palavra, esse não me ama. Aí agora eu quero ver. Vamos ver se esta religiosidade vai suportar o que vem. Os lobos mercenários vai largar, ó. As ovelhas ouvem a minha voz e seguem a minha voz. Eu sou a porta, e passarão pela porta e encontrarão pastos verdes. Saia fora do sistema enquanto há tempo. Essa crise mundial veio aí e nem isso ajudou as pessoas a acordarem. Ainda estão fazendo congressos, pecinhas teatrais, coreografias. Não acordaram para a realidade. Estão na marcha para Jesus. O Jesus genérico. Jesus te chamou para a liberdade, meu querido. Quebra os grilhões. Escapa por tua vida. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aí você acha na sua mente medíocre que Deus, ele precisa da minha sabedoria, da minha inteligência humana para levar adiante a pregação do Evangelho através de uma entidade religiosa. Que Jesus precisa dos budistas, dos hindus, do brahmanismo, dos evangélicos, dos católicos, para levar o evangelho dele adiante. Pense e raciocine. O evangelho não é franquia de alguma loja de cosmético, de perfumaria, onde você vai e compra por 1 milhão, 2 milhões de reais a franquia de tal perfumaria e abre na sua cidade. Uma franquia de cacau, de um chocolate, e aí você vai, compra aquela franquia e vai e abre na sua cidade. Eu vou abrir aqui a igreja pentecostal Pulo dos Anjos, uma franquia. O evangelho não é uma expansão imperialista que sai abrindo ali e chamando seres dominados, marcados e ferrados por essas instituições com suas carteiras. Eu pertenço a tal instituição. Você sabe qual é a marca verdadeira? O selo do Espírito Santo. Aqui é a minha identidade, a Xerox. Eu não tenho essas credenciais, não. Eu não sou... a igreja do fundo de quintal, o desprezado, o acaba-festa. Ih, rapaz, convidarão para si pregadores que pregam os desejos de suas carnes. Você prega contra o sistema, mas vive subserviente às suas ofertas, sentando-se na mesa de Acabe. Os Micaías da vida não estão lá dentro, não. Teve que mandar chamar. Chama Micaias. Chama Micaias. Ele não está aqui, não? Está onde? Manda chamar ele. Quem estava ali era quem comia o banquete. Com suas pregaçãozinhas que você diz que prega contra o sistema, mas está lá subserviente, comendo, fortalecendo toda essa estrutura, todo esse império que não vai ficar pedra sobre pedra. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura.
Salmo 101, verso 3. Os meus olhos buscarão os céus da terra para que habite comigo. Pense nisso. Você está num sistema, né? Todo engomadinho, protegido, no conforto, né? Mas a liberdade e a verdade nos traz responsabilidades. É muito fácil responder a um sistema. Difícil é ter autonomia para responder diretamente a Deus. Você faz parte de uma fatia desse bolo e se sente participante desse império religioso. Difícil é trazer sobre si a sua própria cruz e seguir Jesus. Renuncie, pois, o homem a si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Escapa-te por tua vida. Sai do sistema e vem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu agradeço, peço que você compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus alcance vários corações. Que Deus te abençoe.